9 e um quarto e um café. Um podcast onde falamos de empoderamento, evolução e expansão. Bem-vindas! Nós somos a Lili e Ana. Bem-vindos ao nosso segundo episódio oficial. Bem-vindos a este segundo episódio. Já vamos para o segundo mês deste ano novo, 2025. E qual é que é o tema que trouxemos hoje? Nós hoje vamos falar sobre rotinas que transformam. Vamos falar um pouco sobre o yoga, o empreendedorismo, rotinas, no seu geral. Sim. É assim, não sei, nós vamos dar aqui uma visão, a nossa visão, na verdade, sobre o que é que são rotinas. Eu, pessoalmente, não sou fã de rotinas matinais. Obviamente que temos, como direi, certos hábitos e padrões que fazemos matinalmente, mas aquelas rotinas que às vezes vemos partilhadas nas redes sociais, todas muito clean, muito zen, não são a minha onda, falo por mim. Eu também não concordo que isso seja bem assim, pelo menos para a maior parte dos comuns mortais, não é? Exato. Sim, obviamente que essas rotinas e essas partilhas devem ser um bocadinho mais embelezadas para a partilha das redes sociais. Eu acho que bastante, infelizmente. É. São muito bonitas, se calhar até podemos fazer uma vez por outra e faz bem. Mas ser uma rotina mesmo de todos os dias ou todas as semanas, um hábito mesmo de rotina, acho que não acontece. Pode ser, é assim, também depende do estilo de vida de cada um, acho eu. Se conseguisse idealmente encaixar uma rotina assim na minha vida, maravilhoso, era ótimo. Por norma, não costuma ser assim. Forma, exatamente. Não sei se queres falar um pouco da tua rotina real, matinal ou não. Então, o que é que nós costumamos ver? As pessoas acordam super cedo para ter tempo de fazer as coisas antes de fazer o seu trabalho. De iniciarem, o que quer que seja. Eu acho que isso depende de vários fatores, não é? Há pessoas que são mais matinais e pessoas que são mais notívagas, não é? Portanto, são mais despertas em que nível em que parte do dia. Eu considero-me uma pessoa matinal, mas não sou a pessoa de acordar às 5 da manhã para ir fazer essas coisas. De livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade, exatamente. Acho que sim. É tipo aqueles mimos de acordar às 5 para ir trabalhar, horrível, mas para ir andar de avião, ótimo. Verdade. É tipo isso. Ou então, eu acordo normalmente, dependendo do dia, lá está, porque os meus dias, como são todos diferentes, não é? Tenho vários horários em que eu posso acordar, portanto, entre acordar às 7h30 da manhã até às 9, já vai 1h30 de diferença e isso é claro que impacta diferente o dia e a rotina desse dia. Mas em termos de hábitos a fazer antes de ir trabalhar, é só os hábitos normais, acordar, vestir, comer e é isso. Sim. Eu é um bocadinho diferente, eu já posso dizer que tenho uma rotina, não sei se não lhe chamaria rotina, porque eu já tenho horários fixos e também pela minha logística familiar em casa é diferente, então praticamente acordo quase sempre à mesma hora. E eu, por estranho que pareça, se eu recuar um bocadinho ao passado, eu não era nada uma pessoa matinal. Eu acordava super tarde e era se calhar um bocadinho mais como tu, gostava mais de trabalhar a partir do período da tarde e noite. Era o meu período ideal. Depois, se calhar, não sei muito bem precisar quando é que houve esse shift, essa mudança, mas, por exemplo, no tempo em que fiz rádio, eu tinha que acordar às 5 da manhã, portanto, eu pertencia a esse clube. Tinha que acordar às 5 da manhã porque às 7h30 já começava a emissão, tinha que estar em direto, preparar as coisas todas, alinhamentos, pronto, uma outra vida. Mas também, em contrapartida, o meu dia acabava super cedo. Se vocês forem a ver, às 4 da tarde eu já estava despachada. Exato. Mas pronto, hoje em dia estou no meio termo, acordo às 7 da manhã, 7h30.
E depois é essas coisas normais, o vestir, o comer. É assim, antes também não... A meu ver é um ponto importante, não priorizava tanto o pequeno almoço. Há muita gente que se calhar não gosta de tomar o pequeno almoço, não gosta de comer, ficam mal dispostos, só comem depois. Eu sempre tomei pequeno almoço. Eu também. Se calhar antes comia pior, comia o pequeno almoço, mas comia pior e não era tão benéfico para mim. E hoje em dia, se eu não tomar o pequeno almoço, ou se não tomar um bom pequeno almoço, tipo, mesmo saudável, sei lá, hoje em dia priorizo muito ter uma fruta, uma coisa assim. Pode parecer insignificante, mas acho que faz diferença. Beber água, também logo pela manhã, faz diferença. Então, sim, essa parte da manhã e do meu dia está assim pré-estabelecido e funciona assim bem para mim. Depois depende, se eu for trabalhar ou seja com a Liliana ou noutro trabalho meu, porque eu não entro logo no meu emprego por conta de outra ainda, é diferente. Mas sim, agora costumo trabalhar muito mais de manhã e fazer coisas que exigem mais de mim de manhã do que ao final do dia, sendo que tendo ainda um trabalho por conta de outrem, se só houver períodos para trabalhar depois, ou seja, o segundo turno, ainda faço. Já eu prefiro tudo de manhã, ou seja, se eu pudesse, eu não sei para que é que existem as tardes, é tipo isso. É tipo, eu treinava de manhã, eu dava aulas de manhã, eu trabalhava, estudava de manhã, tudo de manhã. Não sei explicar, mas parece que de manhã temos mais disposição. É verdade. À tarde ali baixa um pouco e já é tipo aquela... E principalmente aquela moleza pós-almoço que existe, que baixa o nosso corpo para a nossa função digestiva, não é? Então, sinto um bocado isso. Mas, como é óbvio, sendo professora de yoga e trabalhando em zonas e estúdios que não são meus, não é? Estou um bocado também dependendo dos horários desses locais. Exato. E como é óbvio, é o quê? Aulas de manhã cedo, portanto, às vezes dou aula 8h30 e aulas ao final do dia 7, 8 da noite, né? Portanto, também existe um gap muito grande em termos de horários e em termos do que é que podemos fazer nesses horários, né? Sim, portanto, às vezes eu tenho que aproveitar um dia, por exemplo, eu dou uma aula às 4 e depois só dou às 7, ou seja, acaba, não é às 5, mas um bocadinho antes. Então, tenho ali umas horinhas. E visto que eu também não vivo no local de trabalho, exato, pois esse acabo por ter que ficar no local de trabalho, não é? Para me dirigir de um sítio ao outro, e não vou tipo para casa resolver questões ou fazer coisas de casa ou descansar, enfim. Então planei-me um pouco em relação a isso, aos meus dias, de como é que eles podem resultar ou não, não é? Se trabalho de manhã e vou para casa à tarde, se tenho que passar o dia todo fora, não é? Como é que é essa rotina? Em relação às rotinas também matinais, muitas pessoas querem implementar alguns hábitos logo de manhã, mas temos que ter a noção porque é que estamos a criar esse hábito, não é? Sim. E se de manhã realmente também é a melhor hora para nós o estarmos a realizar, não é? Por exemplo... Sim. Olha, eu posso dar um exemplo meu. Eu nem sempre tive o exercício físico presente na minha vida, mas eu acho que já experimentei todas as combinações e horários possíveis. Portanto, já fiz à noite, já fiz de manhã e já fiz à tarde. E realmente o que funciona melhor para mim é de manhã, é o horário da manhã. À noite, na altura em que fazia exercício à noite, era mesmo porque não tinha outro horário disponível. Exato. Pronto, fazia e não era que fosse mau, mas era aquela sensação, era aquele, como direi... já estás cansada do dia para treinar, não? Nem era tanto isso, eu acho que como depois ficava estimulada do exercício físico à noite... Sim. O adormecer, tipo, era um bocadinho mais difícil, tipo... Exato, porque estás no acabava... estado desperto em vez de... Exato, eu sentia-me bem por ter feito exercício físico, mas aquele período do acalmar para ir dormir... Exato. Levava ali algum período de tempo, não é? À tarde, era a sensação de estar ali no meio do dia...
a atrapalhar. Atrapalhava-me, não sei porquê. Também foi um período da vida onde só tinha essa possibilidade e esse horário disponível e sempre que podia fazer de manhã corria sempre melhor e hoje em dia sempre que quero ir fazer exercício prefiro as manhãs. Eu também completamente. Portanto é tipo comer qualquer coisa antes só para não fazer em jejum, fazer exercício, tomar banho e estou pronta para o resto do dia. Sim, acho que fazer exercício logo de manhã traz-nos essa sensação dessa leveza, de bem-estar, sim, que nos leva então depois a podermos então ir ao resto do nosso dia com mais ânimo e disposição. É verdade, sim. Em relação a outro tipo de rotinas, não é? Tipo aquilo de hábitos que nós queremos implementar, não é? Sim. Há quem queira implementar afirmações, aquele tempo de escrever journaling logo de manhã, que às vezes pode não ser o melhor momento. Não. Porque a pessoa, por exemplo, se tu tiveres um horário de hora de almoço em que tu estás num ambiente sossegado, tens uma horinha, dá perfeitamente para fazer isso, em vez de estás nas redes sociais, que é o que acontece. Pois, a fazer scroll. Exato. E tens o teu tempo para ti ali no meio do período, que também te vai dar um gap entre saíres e desfocares um pouco do teu trabalho, porque às vezes também não é o trabalho que a pessoa ama, não é? Em vez de estarmos a esforçar-nos, entre aspas, para termos que fazer de manhã, ou então ao final do dia que já estamos cansados. Sim. É a minha visão. Por exemplo, eu de manhã é impossível, porque, pronto, às vezes acontece de ficarmos mais apertados de tempo. Eu não tenho tempo para estar sentadinha a pensar, escrever as afirmações, a lista da gratidão, o que seja, os desejos. Não dá, é bastante estressante, não combina. Não é esse estado de espírito que eu quero estar para fazer esse tipo de exercícios. A mim resulta fazer no final do dia uma coisa mais simples. Entendo a questão da hora de almoço, fazer essa pausa, mas às vezes, por exemplo, eu falo por mim, como não saímos propriamente do local de trabalho para ir almoçar e ainda estás ali naquele ambiente, podes ser interrompida por alguma questão ou assim. Sim, claro, isso depende do espaço que tu tens enquanto espaço de almoço, não é? Yeah. Se tens esse espaço para ti onde sabes que não vais ter interrompido, não é? Claro. Se sais do local de trabalho e vais almoçar noutro local, sim, também faz a diferença. Faz diferença, exatamente. Já agora deixa-me então partilhar duas aplicações. Uma chama-se Manifest, ela é em inglês, mas eu gosto de utilizá-la porque nós escrevemos aquilo que quer que seja. Normalmente eu escrevo sempre de forma positiva, portanto nunca escrevo áudio e correu mesmo mal por isto. Ou seja, tento virar o jogo ao contrário. E depois a própria aplicação dá-te afirmações positivas nesse sentido. Sim, e ela faz pergunta de qual é que é o teu foco agora, qual é que é o teu objetivo. Sim, também traz algumas e depois reflexão. Interage contigo nesse sentido. O que é que já fizeste para atingir este objetivo hoje? E vai-te mandando também lembretes de coisas que já fizeste, para continuares com esse foco. Exato, por acaso é bastante gira. Portanto, sim. queria deixar essa... Caso alguém goste, não é? Sim. De usar a aplicação de telefone, que alguém não prefira, não é? Nesse sentido. Portanto, em relação à rotina, acho que a rotina de cada uma é um bocado isso. Ambas não temos assim... Ela tem mais que eu, a Ana, mais rotina estabelecida, não é? Apesar de que as minhas também são praticamente iguais. Depende, o que varia depois é o que eu vou fazer a seguir, de acordar, não é? Depois dessa rotina prática. Em termos, por exemplo, de organização e planeamento, é preciso, há quem lhe chame rotina, mas eu não acho... tudo bem que tens de criar um hábito e tudo mais, mas eu acho que é mais... Eu chamo-lhe mais disciplina. Imagina, se tu queres atingir certo objetivo e tu sabes que tens que fazer X passos ou concretizar X tarefas para conseguires alcançá-lo, certo? Então, eu acho que vai de encontro a essa questão de implementar os hábitos, mas... implementar os hábitos na tua rotina, mas também parte muito da tua disciplina e da tua força de vontade. Sim. Porque, imaginem, que eu falava do meu segundo turno, entre aspas,
Se é o único momento, mesmo que não seja o melhor, porque eu já sei que o meu melhor é de manhã, mas se é o único momento que eu sei que tenho disponível para fazer qualquer coisa, eu vou fazer esse esforço, por isso eu vou ter essa disciplina para utilizar essas 2 horinhas no final do meu dia e trabalhar em alguma coisa, sim, trabalhar em alguma coisa. Porque o que pode acontecer muitas vezes é o desânimo, a pessoa nesse momento tem esse tempo que podia utilizar, mas como não está para aí virado, porque não é o ideal, acaba por não fazer, não é? Pronto, mas aí também faz parte do planeamento, que também já falámos noutros episódios no passado, a questão do planeamento, definir os nossos objetivos e tudo mais, mas sim. E a disciplina também é aquela situação, se calhar não é o facto de fazeres 2 horas fixas todos os dias, mas fazeres um bocadinho todos os dias, tipo, ser 1% melhor, consistência. sim, a consistência melhor do que o dia anterior, já vai fazer diferença do que estás lá 2 horas e se calhar não ser tão produtivo e porque estás-te, entre aspas, a obrigar para essa rotina. Exatamente. Sim. Que depois não vai trazer benefícios nem frutos de nada, não é? Exato. Só frustração. Sim. Em relação a equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, também queríamos falar um pouco disso, porque eu acho que, pronto, toda a gente passa por períodos diferentes, não é? Em que prioriza uma coisa ou outra. Mas às vezes, e na maior parte dos casos, eu acho que muitas das pessoas acabam por priorizar mais, infelizmente, o trabalho. Sim, verdade, bom ponto. Queria que partilhasse um pouco a tua opinião em relação a isso e depois também vou partilhar a minha. Sim, mas eu acho que está um bocadinho implementado na nossa sociedade. As pessoas vivem para o trabalho, parece que o trabalho toma conta de quase 100% da vida e tudo o resto fica um pouco de lado ou em segundo plano, quando não é bem assim. Há aquela regra do dividir o teu dia em 8 horas, portanto, se tu trabalhas 8 horas, as 8 outras ou 8 horas, portanto, serão para dormir, tens 8 horas livres do teu dia, portanto, equiparando esses 3 períodos, seriam iguais. 1/3 da tua vida é o teu trabalho, ou seja, tu tens que dar também primazia às 8 horas livres que tu tens, porque imaginem, quando vamos para casa, não é o trabalho que vai importar, tipo, tudo bem, pode ser o teu sustento e tudo mais, mas acho que não pode ser guiado por aí. Eu tenho um grande conflito com... grande, não é assim tão grande, mas... Um conflito interno, vá. Um conflito interno por causa disso, porque às vezes penalizamos-nos tanto e culpamos-nos tanto por coisas que aconteceram no trabalho que não têm significância nenhuma. Exato, e que acaba por não impactar a tua própria vida. Claro que não, porque tem a ver com outras questões. Em relação a mim, eu este ano que passou, de 2024, foi o ano em que eu virei o jogo em termos de priorizar a minha própria saúde, em tentar alimentar-me melhor, apesar de não ter sido nada de espetacular, foi melhor. E principalmente em ter tempo para mim, em que o desporto para mim foi inegociável. Portanto, eu tinha aquele tempo e tinha aquela hora marcada e era para aquilo. E nos anos anteriores o que eu fazia era dedicar-me completamente ao trabalho, porque ainda não era só professora de yoga a tempo inteiro, e o que eu fazia era os outros trabalhos e eu dedicava-me completamente o mais tempo possível porque tinha que juntar o dinheiro, tinha que ter o dinheiro e a minha saúde mental estava também uma lástima, né? E claro que também a parte física ajuda muito nessa parte mental. Até a minha própria prática enquanto estudante de yoga, não é? Portanto, eu sou professora, mas também vou ser meio eterno estudante, não é? Então, se eu digo pratiquem, não posso não praticar eu, ou seja, tem que ser através do exemplo. Eu tenho que ter a minha prática pessoal, não é?
Ou seja, é do género, isto faz efeito para mim, mas eu tenho que praticá-lo, não é? Não posso só pregar, entre aspas, para os outros fazerem, enquanto que eu não o pratico, não é? Exato. E este ano também houve períodos maus, houve períodos em que eu me dediquei também mais a outras coisas e houve períodos onde eu não estive assim tão bem e que me deslacei um pouco, mas também houve períodos muito bons onde eu me dediquei e ultimamente, e principalmente no final do ano, em que eu me fui sempre dedicando à minha prática pessoal, o que melhora depois todos os outros níveis. Portanto, em relação aqui a equilibrar as duas coisas, temos que ver também até que ponto é que vale a pena nós nos estarmos a sacrificar, entre aspas, não é? Por um trabalho, enquanto que o que é que recolhemos de frutos disso, não é? Exatamente, sim. O que é que tu tens de retorno até disso? mesmo em termos de saúde e de parte mental, não é? Sim, a saúde mental... Se adquires só stress, só ansiedade, sim. se aquele local só te traz... Toxicidade Exato, até, toxicidade. por vezes. Sim. Mas sim. Em relação à saúde mental, apesar de eu ter esse meu conflito interno, não é tanto... Quer dizer, hoje em dia já não é tanto por mim, é mais com o meu namorado, porque eu este ano passado também priorizei muito mais a minha saúde mental e faz total diferença. O que se calhar no início do ano de 2024, no ambiente de trabalho, prejudicava, e acho que posso dizer mesmo que prejudicava o resto do meu dia todo sim, e da minha vida, hoje em dia isso já não acontece, felizmente, e acho que adquiri competências e ferramentas para lidar com isso muito melhor e não dar essa importância toda a um terço da minha vida. Exato. E focar-me mesmo noutras coisas e também, por exemplo, além dessa questão da saúde mental, tudo bem, pode nem toda a gente ter a possibilidade de fazer terapia ou de cuidar de si nesse aspecto, sim. Mas só o facto, por exemplo, como a Liliana faz exercício físico e é um inegociável para ela, já está a ajudar na saúde mental dela. Outra questão basta uma simples caminhada, se a pessoa se comprometer com uma caminhada, ler um livro, exato. ter um hobby, tipo uma coisa que vos distraia e que vos retire completamente do que é um ambiente de trabalho, ou seja, mas que tenha, entre aspas, movimento. Ok, ler um livro não tem movimento, mas estás a estimular exato. O teu cérebro noutra perspectiva, certo? Sim, para mim ler um livro é como se nós estivéssemos a ver um filme, porque eu, enquanto leio, eu imagino as coisas e as personagens e os locais na minha mente, ou seja, por mais que nós não estejamos a mexer o corpo, nós levamos a nossa mente para outro estágio, não é? Nós não estamos a pensar, não estamos preocupados, não estamos estressados com questões. Estamos simplesmente a deixar que o nosso cérebro flua e a nossa imaginação também. Sim, acho que se calhar podemos deixar aqui o nosso momento suspiro, que seria um desafio tanto para nós as duas, principalmente, exato. Mas também vamos propor para vocês que escolham um livro, mas escolham um livro ponderadamente, que queiram ler e tenham interesse em ler. Se calhar podíamos pôr aqui uma regra, vê lá o que é que tu achas dessa sugestão, que não seja um livro técnico. Sim. Porque um livro técnico nós se calhar já sabemos que vamos gostar daquele tema e já está um bocadinho a ser... Tens que ter um foco diferente. Sim. Para estar focada naquele tema, compreendê-lo, ou seja, o teu cérebro tem que continuar a funcionar mais do que só trazer essa parte da calmaria e a observação. Portanto, vamos por um livro de ficção, romance, algo que estimule mais a nossa mente nesse aspecto do que se calhar em termos de conhecimentos e de novas skills e capacidades que nós possamos estar a aprender, não é? Portanto, o desafio de escolher um livro para agora, diariamente, lermos pelo menos 10 páginas. Parece-te bem?
E temos então até ao próximo episódio. Pois, no próximo episódio vamos nos comprometer aqui. Portanto, cerca de 15 dias, não é? Que os nossos Sim. episódios são quinzenais. Exato, vamos nos comprometer aqui com o feedback deste nosso desafio para convosco. Exato. Como é que correu? Mas vocês também estão desafiados, não se esqueçam. Vá. Sim, comentem aí agora, neste momento, qual é a vossa escolha. Uhum. Qual é a escolha do livro. E depois, no próximo episódio, comentam novamente como é que correu Exato. O vosso processo. Exatamente, sim. Depois partilhamos os resultados deste desafio, não é? Sim, exatamente. Portanto, passem pelo nosso Instagram, 0915 e um café. Podem-nos também enviar e-mail, não é? Para 0915 e um café@gmail.com. Respondam às nossas questões, às nossas enquetes do Instagram que nós temos feito sobre cada episódio. Sim, sim. Para vermos se vocês estão atentos. Queremos a vossa participação, está bem? Podem também passar pelo nosso Buy Me a Coffee. Têm lá conteúdos exclusivos para quem for aderente. E também podem ter estas dicas dos nossos episódios quinzenalmente no nosso website. No nosso website, exatamente, Sim. por escrito. Sim, está bem? E é isto. Bons desafios, boas leituras, bons livros. Queremos essas partilhas Sugestões dos e títulos partilhas, de exato. livros. E até um próximo. Até ao próximo episódio. Tchau!